No vídeo de hoje, você vai saber como uma simples formiga está afetando brutalmente a vida dos leões na África. Os grandes reis estão no topo do ecossistema e possuem poucos rivais que podem enfrentá-los em um combate corpo a corpo, como, por exemplo, um grupo de hienas. Entretanto, uma recente pesquisa mostrou que eles vêm enfrentando um desafio vindo de um animal quase 1000 vezes menor, a formiga de cabeça grande. Antes de explicar o impacto, precisamos descrever o que é o efeito borboleta. Efeito borboleta é uma ideia da teoria do caos que sugere que pequenas mudanças em um sistema podem ter efeitos significativos e imprevisíveis ao longo do tempo. Um exemplo fácil é uma pilha de dominó. Um pequeno solavanco em uma peça pode causar a queda de milhares. Dito isso, tivemos uma publicação na revista Science que pesquisa pequenas alterações no ecossistema, acarretando um efeito borboleta, tendo por consequência a alteração de toda uma cadeia de ações. Isso porque a presença da formiga de cabeça grande, uma espécie de formiga invasora, afeta de forma direta os hábitos de caça dos felinos. Tudo começa com um grande efeito dominó, iniciando na árvore chamada espinho que assobia, ou acácia assobiadora. Mas antes disso, pessoal, antes de explicar como os leões estão sendo afetados pelas formigas, gostaria de pedir o seu apoio, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para nós. Dito isso, é uma espécie de acácia da região das savanas africanas, que desenvolveu uma relação mutualística de longa data com uma pequena formiga nativa, a formiga de acácia do gênero Crematogaster. Só para relembrar, relações ou interações do tipo mutualístico são interações que ambos os lados se beneficiam. Nesse caso, a acácia assobiadora acaba servindo como moradia e alimento para as formigas, e, em troca, esses insetos ajudam a acácia a sobreviver, pois os elefantes investem diariamente contra as acácias para se alimentar. E nesse momento, as formigas nativas da acácia picam e mordem os elefantes enquanto eles estão tentando se alimentar das folhas, assim sendo, afastando eles. Essas acácias também são importantes na tática de caça dos leões. Ao espreitar sua presa, geralmente zebras, os felinos costumam se esconder atrás das folhagens densas destas árvores, de forma que o alvo não os perceba antes de iniciarem o ataque. Porém, por melhores que sejam essas relações, elas dependem do equilíbrio, e é exatamente aí o problema. A formiga invasora, a formiga de cabeça grande, é uma espécie que foi introduzida por ação humana neste ecossistema, e ela pode causar um estrago bem grande. Isso porque, ao chegarem na região, elas começaram a se alimentar das formigas de acácia nativas, destruindo seus ovos, larvas e pupa. Você até poderia pensar que até aí tudo bem, já que elas também poderiam picar e afastar os elefantes. Mas não, ao contrário das formigas de acácia, as cabeça grande fazem seus ninhos no chão e não defendem a árvore contra herbívoros, como elefantes. Assim, os elefantes que se alimentam das acácias acabam com o esconderijo que os leões utilizavam durante a caça às zebras. Os leões precisam dessa cobertura para caçar com sucesso e emboscar suas presas. Eles ficam mais expostos quando há menos árvores para se esconder atrás, o que parece tornar mais difícil para eles derrubar com sucesso a zebra. Isto foi divulgado na publicação da Science pelo professor Todd Palmer, da Universidade da Flórida, e ele é um dos autores do estudo. Esse estudo foi realizado em uma unidade de conservação no Quênia. Para chegar ao resultado, os pesquisadores utilizaram coleiras com GPS em grupos de leões, para registrar seus movimentos e os locais de caça dos felinos. Nesses locais, eles mediram a cobertura vegetal das acácias, além de indicar a presença ou não das formigas cabeçudas. Em seguida, eles combinaram os dados obtidos com uma análise computacional chamada de análise de caminho aninhado, que mostra como diferentes fatores alteram a taxa de morte de zebras na região. Os resultados confirmaram que os locais onde as formigas cabeçudas estavam presentes representaram uma taxa menor de cobertura das acácias, bem como uma diminuição na morte das zebras. Douglas Kamaru, um dos autores do estudo, disse a Science: "A boa notícia é que a população de leões não diminuiu. Esperaríamos que a população de leões diminuísse, mas isso não aconteceu. De fato, a população de leões não foi alterada, pois os animais se adaptaram rapidamente e passaram a caçar búfalos ao invés das zebras. As táticas de caça aqui são um pouco diferentes. Sendo animais maiores, eles são um pouco mais pesados, de forma que o diferencial no ataque não é tanto a surpresa de se esconder,
mas sim um grupo maior de leões cooperando para a caça. A adaptação dos leões, no entanto, não significa que está tudo bem na região. Em lugares como a Austrália, por exemplo, as formigas já causaram muitos estragos. E caso continuem se alastrando, as árvores das acácias podem desaparecer. E elas não são alimentos somente para os elefantes. As girafas e rinocerontes também se alimentam dela, de forma que seu desaparecimento pode alterar todo o ecossistema da região. Dito isso, pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar conosco a sua opinião. Um grande abraço e cuide-se bem!